Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia, né? A nossa aula dessa semana é relacionada ao TD e vai ser a continuação do nosso último conteúdo, que é sobre relevo do Brasil, certo? A gente vai continuar, vai focar também nos pontos mais importantes, né, a respeito desse conteúdo. Logo ali no começo a gente vai entender o que é o relevo, né? O relevo deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas, ou seja, pelos seus formatos, né? E pelas altitudes que apresentam, né? Ou seja, se é mais baixo, se é no nível do mar, se é acima do nível do mar. Conforme a gente for continuando aqui a aula, eu vou trazer bem detalhadamente isso para vocês, tá bom? Aqui tá falando, né? Ou seja, suas alturas em relação ao nível do mar. Essas formas estão em constante transformações devido aos agentes modeladores, ou seja, né, as forças que atuam diretamente no desenho das formas, reconfigurando-as a todo momento. Agentes como, né, quais são esses agentes modeladores? O vento, a água, o tectonismo, o vulcanismo e os seres biológicos, né, que são responsáveis por essas transformações. No Brasil existem as seguintes formas de relevo. Tem o planalto, né, que a gente pode classificar ali dentro do planalto chapadas e serras. E tem as planícies e as depressões, certo? Essas são as formas de relevo encontradas aqui no Brasil. Vocês podem encontrar aqui nesse mapa, que tem até aí no livro de vocês, que nós temos aqui esse mapa, que é o mapa do relevo do Brasil, né? E aí ele apresenta planícies, depressões, chapadas, planaltos e serras, né, que fazem parte ali basicamente do mesmo grupo de relevo, né? São esses os tipos de relevo encontrados aqui no nosso território brasileiro, tá bom? Continuando, a gente vai ver cada um desses tipos de relevo, né? Primeiramente, vamos ver aqui sobre planalto, né? São formações terrestres mais altas, com altitude mais moderada. Tem sua formação ligada aos processos erosivos e agentes externos da terra, como chuva, vento e água. Como, por exemplo, nós temos as serras, né? Tem as chapadas e tem os morros também, certo? As serras, gente, elas apresentam estrutura semelhante a mesas, né? Porque elas são bem retinhas, tá? Conhecidas como escarpas, que são quedas acentuadas em seu relevo e cujos topos são planos, né? São retinhos, tá? A altitude delas geralmente é superior a 600 metros. Já os morros, eles são formações com topo arredondado, tá? O topo deles já é mais arredondado. Vocês estão vendo que esse daqui, né, tem um topo mais retinho. Então, a gente pode chamar de chapada, tá? Já os que tem os topos mais arredondado, a gente chama de morro, tá? Que ele tem altitude ali entre 300 a 900 metros. E as serras são formadas por cadeias de morro e são pontiagudas, apresentam altitude de 600 mil, 300 mil metros. Então, já as serras, gente, as pontas delas, elas já são mais pontudas assim, né? São mais pontudas. Os morros são arredondados, né? As serras são pontudas e as chapadas, elas já são mais retinhas, certo? Nós temos chapadas, morros e serras, certo? Aqui falando sobre as planícies, né, diz que as áreas de planícies, elas apresentam estruturas pouco acidentadas, ou seja, com relevo mais alto, mais plano, quer dizer, com relevo mais plano, né, não tem subidas e descidas. Podem apresentar-se na natureza de três formas, né? Tem a costeira, tem a lacustre e tem a fluvial, vamos entender. A planície costeira são as áreas litorâneas, né? São ali próximo da praia, né? São as praias, formado pela ação do mar e pela decomposição de sedimentos marinhos. Já as planícies lacustres são superfícies planas próximas de lagos, né? Formadas pela decomposição de sedimento delas. Já as planícies fluviais são áreas planas nas proximidades de rios, que são formados pela decomposição de sedimentos deles também. Então, nós temos a costeira, que são perto do mar, né, que é no caso a praia. Tem a lacustre, que são as que ficam perto de lagos. E tem as fluviais, que são as que ficam perto de rios, certo? Mas a planície é aquela região ali mais reta, é o solo onde a gente pisa, né? Que é ali no nível do mar, tá? E por último, nós temos as depressões, né? As depressões, elas são formas de relevo com altitude mais baixa do que o terreno em sua volta. Elas podem ser classificadas de duas formas, em relativas e absolutas. As relativas são áreas que apresentam terreno mais baixo do que o seu entorno, né? Estando acima do nível do mar, como
Por exemplo, né, temos os vales dos rios, tá? E nós temos a depressão absoluta, que são terrenos mais baixos do que o seu entorno. Nesse caso, encontra-se abaixo do nível do mar. O maior exemplo é uma depressão absoluta, né? É o do Mar Morto, tá? Então vamos só entender aqui agora sobre essa coisa do nível do mar, né? Como é que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês se afastar um pouco mais, para vocês perceberem. Aqui a gente tem o mar, certo? Ó, aqui está o mar. Essa linha em vermelho aqui, ela tá traçando o nível do mar, né? A linha do mar, certo? Essa linha aqui está traçando o nível do mar. Coloquei até aqui, nível do mar. E aí, essa região aqui que tá na mesma linha, ó, que tá no nível do mar, a gente chama de planície, tá? Quando ela tá acima, ó, tá acima do nível do mar, ó, tá acima do nível do mar, a gente chama de planalto. Quando ela está, ó, bem aqui, ela tá abaixo do nível do mar, certo? Ela tá abaixo do nível do mar, tá abaixo dessa linha aqui, a gente chama de depressão absoluta, certo? Que é uma depressão absoluta, certo? Ou a gente pode chamar somente de depressão, ok? Então aqui vocês conseguiram compreender, né, a questão de planície, planalto e depressão. É só você analisar a partir do nível do mar, o que tá na mesma linha, no mesmo nível do mar é planície, acima do nível do mar é planalto e abaixo do nível do mar, né, sendo mais específico, estamos falando de depressão absoluta, certo? A partir disso, vocês vão fazer o TD, né, de relevo do Brasil. O TD tá fácil, vocês podem acompanhar ali o conteúdo do livro para conseguir fazer o TD e também pode rever a aula caso tenha algo que vocês não tenham conseguido absorver, certo, meus amores? Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.